E nós vamos fazer contato com o cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, depois de um dia depois, na prática, de o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ter feito ali uma ameaça não tão velada assim ao presidente Jair Bolsonaro, uma leitura ali que pode se depreender, né, por meio de possíveis aberturas de CPIs ou mesmo de um processo de impeachment, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o presidente da Câmara e ontem ali eles saíram, inclusive Bolsonaro foi acompanhá-lo à saída, né, como a gente costuma fazer com visita, quando até a porta de casa, e quis transparecer ali que estava tudo bem. Como é que você vê esse estranhamento entre o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente Bolsonaro, Nicoli? Bom, Glauco, na verdade, eu acredito que a paciência dos demais poderes se esgotou, né? A gente chegou numa semana em que alcançamos 300 mil mortos. Ontem mesmo saiu um dado dramático de que foram 100 mil contaminados em um único dia, em 24 horas. Então, já não há mais espaço para molecagens, né, e atitudes infantis e bárbaras como as de Bolsonaro, né, que durante um ano negou a gravidade da pandemia, fez pouco caso em relação ao número de mortos, indicou remédios que não servem para absolutamente nada e podem gerar outras implicações à saúde das pessoas, né, como o caso da cloroquina. Foi uma semana também que foi antecedida há 2 semanas atrás, melhor dizendo, né, pela absolvição do Lula, né, sendo concretizada essa semana também. Então vejam que há uma série de fatores que fazem com que Bolsonaro se veja obrigado a mudar o discurso, né? Há também já nos bastidores em Brasília e a articulação do Centrão para que o Ernesto Araújo também seja retirado do posto de ministro das Relações Internacionais. Mesma coisa com Salles, né, em relação ao meio ambiente. E provavelmente a Damares, cedo ou tarde, também entre nesse pacote de substituições. Porque agora a conta, de fato, do apoio do Centrão a Bolsonaro chegou ao próprio presidente, né? E a grande estratégia hoje do Centrão é desvincular a sua imagem de direita em relação ao que é a direita que constitui os fanáticos que apoiam o Bolsonaro, né? Então, em nome da permanência desse grupo, o Centrão, no governo, seja qual for o governo, aliás, essa é a marca do Centrão, né? Constituir o governo, mas nunca ser o próprio governo, né? Ocupando estatais, ocupando ministérios, seja qual for o governo. Então, aliás, considerando a ideia de que ano que vem teremos eleições, o Centrão hoje luta para desvencilhar sua imagem do fanatismo bolsonarista, né, que ainda ocupa 20, 25% da população, que são de fato pessoas muito influenciáveis, né, por redes sociais, bolhas que existem dentro dessas redes, notícias falsas e também por conta, né, de eu diria, leituras, né, muito equivocadas também dos evangélicos, né, a respeito do papel do Bolsonaro, como se ele fosse um salvador da pátria e melhor presidente do país. Então, esse movimento ainda existe, né, pessoas que, enfim, têm informações distorcidas sobre o que está acontecendo no Brasil, e esse grupo, por enquanto, é o único que abraça o Bolsonaro, né, ou seja, à medida que Bolsonaro ele passa a ser contestado pelos três poderes, né? Pelos dois outros poderes, né? O judiciário, o legislativo, a Câmara, o Senado, né? Enfim. Então, Bolsonaro, à medida que se vê encurralado, vejam que ele começa a fortalecer o discurso golpista, né? Ele fez isso no último domingo, em função do seu aniversário, dizendo mais uma vez que a corda estava sendo esticada. Novamente, os fanáticos começam a falar de golpe, de ruptura institucional, mas como ele mesmo se apresenta como um Johnny Bravo, né, a gente não pode esquecer disso, isso é só uma fachada, né, para agradar os seus fanáticos, quando na verdade Bolsonaro ele perde cada vez mais força, cada vez menos capacidade de governar, né? Ou seja, o Centrão agora começa a mostrar a sua força, né, e pressionar o próprio Bolsonaro a fazer modificações estratégicas dentro dos ministérios. Haja visto o que aconteceu com o Pazuello, né, que foi um absoluto fracasso, né, absoluta incompetência, né, em relação à administração da crise
da pandemia, simplesmente porque Pazuello era uma espécie de, cão de guarda, literalmente, do Bolsonaro, obediente a todas as bobagens, né, e ações que se voltam literalmente contra os direitos humanos e contra a proteção à vida dos cidadãos. Agora, Nicole, você citou a questão da possível demissão do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ontem mesmo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também fez críticas à atuação do ministro, que na verdade instaurou uma diplomacia não diplomática na prática, né? Alinhada automaticamente aos Estados Unidos, beligerante com a China, e agora a gente percebe, né, todos os efeitos desse tipo de postura na negociação das vacinas, né? O Brasil tendo inclusive dificuldade de relação com alguns países, a China mesmo, né? A China que é, né, não só produtora de vacina, mas também produtora de insumos que são fundamentais para a fabricação dos imunizantes. Só que o Ernesto Araújo, ele tem ali as costas quentes, né? Ele é muito amigo do deputado federal Eduardo Bolsonaro e também tem o aval de Olavo de Carvalho, que é um dos mentores não só do presidente, mas como de parte do ministério e também de parte da cúpula militar. Que efeitos você acha que podem vir a partir de uma possível demissão do Ernesto Araújo? Bom, primeiro que todos esses personagens são verdadeiras caricaturas, né, de uma direita pouco esclarecida, né? Olavo de Carvalho, o Ernesto Araújo, enfim, são pessoas deploráveis, que brincam com o país em nome de interesses pessoais, né? Não é possível acreditar que pessoas tão bem formadas, pelo menos o Ernesto Araújo e Olavo de Carvalho, enfim, há uma série de problemas em relação à sua formação, né? Isso eu deixo para os internautas procurarem exatamente quem é Olavo, mas a questão é que, são figuras que no meio acadêmico, principalmente Olavo de Carvalho, sempre foi uma piada, né? Uma figura esdrúxula, uma figura de direita, a direita emburrecida desse país, né? A direita com a qual não vale a pena discutir, né? Então, o que acontece? O Ernesto Araújo criou uma caricatura de Brasil, tentando vender a imagem de um país submisso aos Estados Unidos, quando o próprio Estados Unidos desdenhou de alguma forma o Brasil também, haja vista a entrega, né, que o Trump fez de cloroquina como um despejo, né, de remédios inúteis, e o Brasil aceita isso de portas abertas, muito mediado pelo Ministério das Relações Exteriores. O Ernesto Araújo prejudicou, sim, as relações diplomáticas do Brasil com a China, junto com os filhos do Bolsonaro, ao anunciar a gripe como uma gripe chinesa, a vacina também, enfim, menosprezando inclusive a vacina chinesa. Tudo isso leva a um afastamento, né, e uma criação de dificuldades entre os chineses de traçar negociações com o governo brasileiro. Afinal de contas, eles foram desrespeitados. A mesma regra vale para a Índia, né? Pouca coisa foi discutida a respeito, né? Mas a Índia, como o maior país produtor de insumos, né, para remédios, entre outros elementos que envolvem as ciências medicinais, a Índia sempre tinha como parceiro, até os governos passados, o Brasil, para ruptura de patentes, barateamento de remédios, e deu na cabeça do Bolsonaro e do Ernesto Araújo romper com esse tipo de aliança, o que hoje traz um reflexo muito grave, né? A Índia anunciou essa semana que iria atrasar, né, a exportação de insumos para o Brasil. Então esse é o resultado da nossa política externa, né? Uma política patética, né, que não leva absolutamente a lugar nenhum, de submissão absoluta aos Estados Unidos, como um cão de guarda, né, obediente, e isso traz a lerdeza, né, no processo de vacinação, fortalecendo todo esse processo que tem sido muito debatido como um genocídio, como um crime contra a humanidade, né? A incompetência de um governo e o seu desdém em relação ao número de mortos e políticas capazes de centralizar decisões que tornariam possível também a redução de mortes, tudo isso envolve um governo que é o Bolsonaro e a sua incapacidade de resolver os problemas da pandemia, né? Então, a tendência é que a gente tenha uma piora desse quadro nas próximas semanas, né? Muitos governadores não querem formalizar as restrições, né? E muitas prefeituras também têm resistido, prefeituras essas de cegos apoiadores do Bolsonaro. Então, o resultado dessa história toda, que começa com o Ministério das Relações Exteriores, culmina em problemas internos dentro do Brasil, né? Então, a mortandade tende a aumentar e é necessário haver pressões sobre o governo Bolsonaro, né?
A vida das pessoas não é uma brincadeira, né? E quando a gente fala de vida, não importa se você é de esquerda ou de direita, a vida é um valor sagrado e que precisa ser preservado. E mesmo entre aqueles que são comerciantes e que se julgam na necessidade de manter os seus negócios abertos, a crítica que esses comerciantes estão fazendo é equivocada, porque não se deve lutar por portas abertas, mas pela vida, desde que o governo forneça subsídios, né? O que tem sido feito no resto do mundo, nos Estados Unidos. A Europa fez isso, ou seja, o governo precisa aumentar, sim, a sua dívida pública ou simplesmente incorporar os recursos, né, das reservas internacionais brasileiras, que somam mais de 350 bilhões de dólares, isso dá quase 2 trilhões de reais. Então vejam que há recursos, há alternativas, ainda que seja um endividamento, exatamente para salvar vidas, né? Não importando se você é de esquerda ou de direita, o que importa, de fato, é que a economia só será restabelecida no instante que a população esteja imunizada. Enquanto isso não ocorrer, teremos outras ondas, outras graves paralisações, e óbvio que a falta de relações internacionais bem elaboradas acaba agravando a situação. Afinal de contas, o Brasil não é autossuficiente na produção de vacinas e depende dos maiores produtores, que são China e Índia. Agora, Nicola, a gente percebe, né, que depois do discurso do ex-presidente Lula, a estratégia do governo de Jair Bolsonaro, ela teve ali uma modificação. Todos os ministros falam o tempo todo de vacinação, 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 que é até uma forma, inclusive, de reduzir a questão do isolamento social, como se não fosse necessário nesse momento de pandemia, esse momento crítico da pandemia. Ontem mesmo, o ministro Paulo Guedes estava defendendo, ao lado de 2 empresários, que segundo ele, de coração macio, né, a vacinação privada, praticamente isso, né? Como é que você vê esse movimento do governo de Jair Bolsonaro em prol da vacinação? Você acha que é possível ele conseguir lucro político depois de tudo o que aconteceu na pandemia, caso a vacinação em massa seja executada como a gente espera, que inclusive ela seja executada no Brasil nos próximos meses? Bom, a gente tem que pensar que faz um ano, né, exatamente um ano que nós paramos, né, que as escolas deixaram de funcionar normalmente, os protocolos começaram a ser elaborados e o que se esperava é que, passado um ano, nós estivéssemos numa situação melhor do que agora, o que não é verdade. Piorou muito, e piorou em função da incompetência do governo Bolsonaro. Então, diante disso, há uma catástrofe em voga, né, com a morte de milhares de brasileiros, mas a catástrofe também vai culminar, provavelmente, no desgaste da própria imagem do Bolsonaro. E diante disso, o que o Bolsonaro tem a fazer é, de fato, promover uma vacinação em massa. Não há outra alternativa para que a economia se recupere. No entanto, essa atitude foi tomada tarde demais, né? Ou seja, depois de um ano, depois de 300 mil mortos, depois de que o Brasil se endividou muito mais, enfim, em função das paralisações econômicas e tudo mais, inclusive com o Corona Voucher. Então, o cálculo teria sido muito mais simples gastar, logo de cara, recursos em vacinas, né? O custo giraria em torno do quê? 50, 60 bilhões, pelo que eu andei lendo, enquanto que a gente já gastou aproximadamente 700 bilhões em relação a esse zigue-zague, né, de abre, não abre, fecha, não fecha, abre escola. Então vejam o caso dos Estados Unidos, da Inglaterra, são países que se articularam, financiaram os laboratórios, ainda que a vacina não tivesse sido ainda criada, mas bancaram, e são os países mais avançados hoje. O que o Brasil está fazendo hoje é viver de migalhas, né, de sobras de vacinas e da boa vontade, né, da China, principalmente, né, e de outros institutos que acabam fornecendo vacinas ao Brasil. Então, nós fomos o último país importante, né, em desenvolvimento a adotar políticas de vacinação, inclusive com compras, né, contratos e tudo mais, e provavelmente seremos o último país a sair dessa situação pandêmica, com risco de que ainda o Brasil se torne o país com o maior número de mortos, né? A gente não pode deixar de olhar os gráficos, né, como há uma queda massiva do número de mortos nos Estados Unidos. Por quê? Porque é um país que promoveu a maior quantidade de vacinação, né? O Biden, com 40 dias antes do prazo final que ele se deu de vacinar 100 milhões de pessoas, ele conseguiu, enfim, cumpriu a meta de fato. E no Brasil ainda a gente
ainda está na perspectiva de que as vacinas cheguem, sejam fabricadas, o que poderá nos levar, e tenho quase essa certeza, ao recorde de número de mortos. O que vai, e os números falam por si mesmos, né? Por si mesmos, e revelando, no final das contas, que, por conta da incompetência do governo, houve sim um processo de genocídio. E esse genocídio, ele não ocorre apenas em função da transmissão do vírus, mas na incompetência do governo em comprar insumos, medicamentos, e a consequência nós vamos ver a partir da próxima semana, ou já, né, nesse final de semana. Pessoas morrendo dentro dos hospitais, na porta dos hospitais e provavelmente nas suas residências. E as famílias não têm onde deixar os corpos. Isso não é uma hipótese, né? Isso já está em voga, está para acontecer. E a gente precisa abrir os olhos para isso, né? Várias vezes eu participei aqui do programa, né? Anunciando como a situação estava piorando, né? Eu tenho contato, sim, com profissionais de saúde, e a situação é muito pior do que aquela que a imprensa, a grande imprensa revela, né? Vocês acabaram de mostrar uma reportagem com profissionais de saúde ilustrando qual é a real situação. E tenderá a piorar, né? E a gente está com um processo também de deserção dos profissionais de saúde. Não há condições psicológicas, condições salubres, né, de que esses profissionais se mantenham na linha de frente. E o governo praticamente imóvel a toda essa situação. Então, cedo ou tarde, dentro ou fora do Brasil, haverá responsabilizações jurídicas, né? O Tribunal de Haia, o Tribunal Penal Internacional, já julga 2 casos a Bolsonaro, ou já está analisando, melhor dizendo, né? O primeiro por genocídio contra os indígenas, envolvendo inclusive o pouco caso em relação aos cuidados frente à pandemia. E também o genocídio provocado pelas ações do governo em relação à pandemia com o resto da população. Então, cedo ou tarde, a imagem de Bolsonaro será lembrada e registrada como a de Hitler, né? A gente não pode esquecer disso, porque Hitler, por pior que fosse, e de fato a barbárie escancarada, no mínimo, ele escondia o genocídio que cometia, né? Até as vésperas do fim da Segunda Guerra Mundial, a maioria da população alemã não sabia que existia campos de concentração e um extermínio em massa. A diferença do Brasil é que nós sabemos que isso está acontecendo, por incompetência do governo, por um governo que pouco tem afeto, né, pela sua própria população, e usa o genocídio como uma estratégia política para desestabilizar o governo e para produzir caos, com a intenção de, em algum momento, né, fortalecer, centralizar poder político, seja com estado de exceção ou mesmo um golpe. Agora, Nicole, a gente sabe que para ter chegado até aqui existe uma grande participação da judicialização da política, da politização também do judiciário, desse avanço do lavajatismo. E agora o lavajatismo teve 2 derrotas muito sérias, né, com a anulação das condenações do ex-presidente Lula pela questão da competência determinada pelo ministro Edson Fachin e também aí a suspeição decretada do juiz Sérgio Moro. Agora, no dia 14 de abril, o ministro Luiz Fux marcou justamente o julgamento dos recursos referentes à anulação das condenações pelo ministro Edson Fachin. Apesar da gente ainda ter aí um desenrolar de uma novela jurídico-política, parece que essa politização do judiciário, ela perdeu força, não, Nicole? Perdeu e não perdeu ao mesmo tempo, né? A questão toda é que, de fato, as eleições de 2022 serão decididas pelo judiciário, né? E já estão, de alguma forma, né? Lula foi colocado de volta ao cenário político, isso desestabilizou toda a direita, né? E trouxe, ao mesmo tempo, uma lembrança à população do que foi, ou do que foram os governos do PT, né? Porque a questão é a seguinte, né? Por mais que houve todo um complô midiático, né, para desmerecer a imagem do PT, ainda assim foi um governo infinitamente melhor do que nós vimos desde a ascensão do Temer e ainda mais com Bolsonaro. Mas a questão toda é que a perda, né, de poder, digamos assim, político do judiciário se deu muito mais, enfim, no Paraná, na Justiça do Paraná. De fato, perdeu-se totalmente a credibilidade, né? Quando um juiz ele enfim é acusado enfim de ser parcial, isso é uma tragédia do ponto de vista jurídico, né? Ou seja, a população brasileira ela foi
manipulada, ela foi enganada, né, pelo Sérgio Moro. Mas a gente não pode esquecer que, para chegar ao Lula, a Lava Jato também investigou casos que foram, de fato, reais, né, em termos de corrupção, com provas claras, né, mas, de fato, isso não atingiu verdadeiramente o presidente Lula. Então, são questões que a gente tem que ainda refletir, digerir, porque, de fato, apesar de todo o processo contra o Lula ter sido uma grande falcatrua, um grande complô, ainda assim a Lava Jato trouxe alguns benefícios, né? Ao investigar, de fato, o papel, sobretudo, do Centrão, partidos que historicamente apoiam qualquer governo, na ocupação de cargos estatais e a maneira como eles desviaram dinheiro. Então, a estratégia do Moro foi essa, misturar o joio com o trigo, e, ao mesmo tempo, confundir a cabeça da população, como se, de fato, o PT, em especial Lula, tivesse sido o grande articulador de todos os casos de corrupção que ocorreram nos últimos anos, o que não é verdade. Então, a questão é que Sérgio Moro hoje já é uma carta fora do baralho, né? Uma figura que provavelmente não venha participar das eleições de 2022. Enfim, o que aconteceu com a suspeição dele demonstra, de fato, por que ele abandonou a condição de juiz federal e migrou para o Ministério da Justiça, né? Isso já mostrava a própria preocupação do Sérgio Moro em perder a legitimidade, né? E, ao mesmo tempo, um projeto político dele de, eventualmente, se candidatar a algum cargo executivo. E, de fato, esse castelo de areia foi destruído, né? Destruído exatamente por uma análise que respeite os direitos humanos, a legislação brasileira, que foi o que o STF fez, a segunda turma, né? Liderada pelo Gilmar Mendes. Ou seja, ligações telefônicas de advogados foram interceptadas, a privacidade do presidente também foi violada, a casa dele, sem necessidade nenhuma, né? A justiça, quando faz isso com provas já claras, com decisões muito evidentes de que, de fato, há uma prova dentro da residência, esse tipo de coisa toda. Então, o que foi a Lava Jato em relação ao Lula foi um tribunal de exceção. Um tribunal que lembra os tribunais nazistas, né? Ou seja, não foi dada ampla margem de defesa. E ainda que se diga, o Lula foi condenado na primeira e na segunda instância, as duas instâncias, o TR4 e a Justiça do Paraná, são instâncias contaminadas, sim, por interesses patrimonialistas, por interesses pessoais e, óbvio, por todo um preconceito de classe contra o presidente Lula. Então, o que se evidenciou aqui é que não há parcialidade na justiça brasileira, pelo menos nas instâncias primárias, né, e secundárias, e ainda mais envolvendo o caso Lula, né? Então, a gente precisa fazer toda uma revisão do nosso projeto civilizatório, saber muito bem quem são aqueles que ocupam os cargos do judiciário, porque, enfim, o judiciário ele precisa manter como principal pauta de defesa não interesses econômicos ou de um grupo específico, mas a Constituição em si mesmo, né? Respeitando os direitos individuais, não importando quem seja o indivíduo que está sendo julgado. E contra o Lula foram violados todos os seus direitos, né? E esse é um elemento que a população não percebe. O que se está criando em relação aos conservadores brasileiros, a ideia de que o STF agiu para libertar o Lula de uma maneira deliberada, como se a impunidade e a corrupção fossem mais importantes que a própria justiça. Só que esses que defendem esse argumento não têm o menor conhecimento do que sejam os direitos, o menor conhecimento do que seja, de fato, um processo que ocorra de uma maneira imparcial e que respeite os direitos de cada cidadão. Então é importante a gente parar para pensar que todos aqueles que hoje se manifestam a favor do Moro têm tido uma posição fascista, sendo que o que caracteriza o fascismo é a anulação dos direitos individuais, o direito de você ter um julgamento justo, o direito de você, portanto, ser julgado com provas fidedignas. Foi o que não aconteceu com Lula. Tá certo, Nicoli. Queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu agradeço, bom dia, bom feriado e até a próxima. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.